O Egito Antigo é uma das civilizações mais fascinantes da história da humanidade, com uma evolução que durou milênios, e que deixou um legado profundo na cultura mundial. Esta civilização, que surgiu há mais de 5.000 anos, é conhecida por suas grandes realizações em diversas áreas, como arquitetura, religião, arte e governança. Vamos explorar a jornada dessa sociedade complexa, suas origens e os principais eventos que marcaram seu desenvolvimento. O Egito Antigo se desenvolveu ao longo do rio Nilo, o que foi fundamental para o crescimento e a sustentabilidade dessa civilização. O rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, e sua importância para o Egito não pode ser subestimada. Ele fornecia água para a agricultura, permitia o transporte e facilitava o comércio. O Nilo também era essencial para a criação de um calendário, que ajudava os egípcios a planejar as colheitas e as atividades econômicas de forma eficiente. A história do Egito começa de fato com a unificação do Alto e do Baixo Egito, que eram duas regiões distintas. O Alto Egito ficava no sul, perto das cataratas do Nilo, enquanto o Baixo Egito estava no delta do Nilo, mais ao norte. Esses dois reinos foram unificados, provavelmente por volta de 3100 a.C., sob o comando de um governante chamado Narmer, também conhecido como Menes. A unificação do Egito é considerada um dos eventos mais significativos da história antiga, pois foi o momento em que o Egito começou a se consolidar como um Estado unificado, com uma identidade política e cultural comum. A partir da unificação, o Egito passou a ser governado por uma dinastia de faraós, e a figura do faraó se tornou central na sociedade egípcia. O faraó era considerado não apenas o líder político, mas também uma figura divina, com o papel de mediador entre os deuses e os homens. O Egito era uma teocracia, ou seja, o poder político e religioso estava concentrado na figura do faraó. Isso tornou a religião um componente essencial da vida cotidiana no Egito Antigo, com a crença de que os faraós eram descendentes diretos dos deuses. Uma das primeiras grandes realizações do Egito Antigo foi o desenvolvimento de uma escrita única, conhecida como hieróglifos. Essa escrita era composta por símbolos que representavam palavras, sons ou ideias, e foi usada para registrar a história, as leis, os rituais religiosos e outros aspectos da vida egípcia. A escrita hieroglífica foi fundamental para a preservação do conhecimento egípcio, e muitos textos antigos chegaram até nós graças a essa invenção. Nos primeiros períodos da história egípcia, a dinastia dos faraós estabeleceu uma forte centralização política e administrativa, o que permitiu o controle eficiente das vastas terras ao longo do Nilo. Durante o Reino Antigo, que durou de aproximadamente 2686 a 2181 a.C., o Egito experimentou um período de grande estabilidade e prosperidade. Foi nesse período que surgiram algumas das maiores construções do Egito, como as pirâmides de Gizé, que continuam a ser um símbolo de poder e engenhosidade até hoje. A construção das pirâmides foi um feito impressionante de engenharia, e essas estruturas foram usadas como tumbas para os faraós. As pirâmides eram vistas como locais sagrados, onde o faraó passaria para o além e se juntaria aos deuses. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída durante o reinado do faraó Quéops, e sua construção é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora a técnica exata usada para construir as pirâmides ainda seja debatida, é claro que a realização de tal obra só foi possível devido à centralização e organização do poder no Egito. O Reino Antigo também foi um período de grande desenvolvimento nas artes e na arquitetura. A escultura egípcia, por exemplo, era caracterizada por formas rígidas e simétricas, refletindo a ideia de ordem e estabilidade que predominava na sociedade egípcia. As pinturas e as esculturas muitas vezes representavam cenas da vida cotidiana, como caçadas, banquetes e atividades agrícolas, mas também retratavam os deuses e os faraós, que eram considerados figuras divinas. No entanto, após o Reino Antigo,
o Egito passou por um período de instabilidade, conhecido como o primeiro período intermediário, que durou cerca de 150 anos. Durante esse tempo, o Egito foi fragmentado em várias regiões e experimentou uma série de conflitos internos. Esse período foi marcado pela decadência da autoridade central e pela falta de uma liderança forte. No entanto, o Egito eventualmente se recuperou, e o Reino Médio, que começou por volta de 2055 a.C., trouxe uma nova era de prosperidade e unidade. O Reino Médio foi marcado por uma maior ênfase na justiça e no bem-estar do povo. Durante esse período, os faraós buscaram melhorar as condições de vida, promovendo a agricultura, a construção de canais de irrigação e a construção de monumentos públicos. Também houve um aumento na literatura e na filosofia, com a produção de textos que falavam sobre moralidade, justiça e governança. O Reino Médio é muitas vezes visto como um período de equilíbrio, onde o Egito encontrou um caminho entre a grandeza de seu passado e a necessidade de adaptação às novas realidades sociais e políticas. À medida que o Egito avançava em sua história, ele continuou a se expandir e a evoluir. Durante o Novo Império, que começou por volta de 1550 a.C., o Egito atingiu o auge de seu poder e influência. Esse período foi marcado pela conquista de novos territórios, como a Núbia e o Levante, e pela construção de grandes templos e monumentos. O faraó Ramsés II, por exemplo, é conhecido por suas campanhas militares e pela construção de grandes monumentos, como o Templo de Abu Simbel. O Novo Império, que se estendeu aproximadamente de 1550 a 1070 a.C., é considerado o período de maior esplendor do Egito Antigo. Durante este tempo, o Egito se tornou uma potência militar e econômica, expandindo suas fronteiras e influenciando grande parte do mundo antigo. As campanhas militares lideradas pelos faraós tornaram o Egito uma das principais potências do Oriente Médio e da África. Um dos faraós mais emblemáticos desse período foi Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande. Ramsés II é famoso por suas vitórias militares, especialmente na Batalha de Cádiz, contra os hititas, uma das maiores batalhas da antiguidade. Embora os registros históricos sugiram que a batalha terminou em um impasse, Ramsés se tornou um herói no Egito, sendo celebrado em monumentos e inscrições como uma grande vitória. Ramsés também é lembrado por sua construção monumental, com templos grandiosos e estátuas imponentes, como as que adornam o Templo de Abu Simbel, localizado no sul do Egito. Essas construções eram, em grande parte, uma forma de afirmar o poder do faraó e, ao mesmo tempo, garantir que seu nome e imagem fossem imortalizados por gerações. Outro faraó notável do Novo Império foi Tutancâmon, embora tenha reinado por um período relativamente curto e tenha ascendido ao trono ainda criança. Tutancâmon se tornou mundialmente famoso devido à descoberta de sua tumba em 1922, por Howard Carter, que revelou um tesouro incrivelmente bem preservado. Embora Tutancâmon não tenha sido um governante militar ou político de destaque, sua tumba foi um dos achados arqueológicos mais importantes, proporcionando um grande número de informações sobre a cultura e os costumes do Egito Antigo. Durante o Novo Império, o Egito também começou a adotar uma política externa mais agressiva, com os faraós buscando expandir seus domínios e controlar terras em regiões como o Levante, a Núbia e a Síria. O Egito se envolveu em uma série de conflitos com outros impérios da região, como os hititas e os assírios. As vitórias militares garantiram ao Egito vastos territórios e riquezas, e o país se tornou um centro de comércio e cultura, trocando bens e ideias com outros povos do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Além das conquistas militares, o Novo Império também foi uma época de grande desenvolvimento cultural e artístico. O Egito passou a produzir monumentos mais grandiosos, com templos dedicados aos deuses e ao faraó. Um dos maiores exemplos dessa arquitetura monumental é o Templo de Karnak, dedicado ao deus Amon.
Este complexo de templos é um dos maiores e mais impressionantes do mundo antigo, com enormes pilões, colunas e estátuas que demonstram o poder do faraó e a grandeza da religião egípcia. No entanto, nem tudo era paz e prosperidade durante o novo império. O Egito enfrentou desafios internos, incluindo conflitos religiosos. Um dos eventos mais significativos desse período foi a ascensão de Akenaton, um faraó que tentou implementar uma reforma religiosa radical. Akenaton estabeleceu o culto ao deus Aton, e procurou substituir o politeísmo tradicional do Egito pelo monoteísmo, com Aton sendo o único deus legítimo. Ele mudou a capital do Egito para uma nova cidade chamada Agetaton, mas após sua morte, seus sucessores abandonaram rapidamente essas reformas. O reinado de Akenaton é considerado uma exceção no Egito Antigo, e seu culto foi praticamente erradicado após sua morte, com a volta ao tradicional panteão de deuses egípcios. Com o declínio do poder do Egito no final do Novo Império, o Egito passou por um período de enfraquecimento e desintegração. O país começou a enfrentar invasões de povos estrangeiros, como os líbios e os assírios, e as dinastias faraônicas perderam o controle de seus vastos territórios. A figura do faraó, que havia sido tão poderosa, começou a ser desafiada. Isso resultou no que ficou conhecido como o Terceiro Período Intermediário, um período de fragmentação e instabilidade política. Apesar disso, a influência do Egito Antigo não desapareceu. Mesmo após a queda do Império, a cultura egípcia continuou a exercer uma forte influência em todo o Oriente Médio e além. Os egípcios tinham um impacto duradouro em áreas como a arquitetura, a religião e a arte, e muitas das ideias e práticas egípcias foram adotadas por outros povos da região. O Egito Antigo também teve uma grande influência no cristianismo e nas religiões ocidentais. A religião egípcia, com seu panteão de deuses, sua ênfase na vida após a morte e suas crenças sobre a imortalidade da alma, deixou uma marca profunda na tradição religiosa ocidental. Embora o cristianismo tenha se distanciado de muitas dessas crenças, as influências egípcias podem ser vistas em algumas das simbologias e práticas adotadas pela religião. A história do Egito Antigo também nos oferece lições valiosas sobre a importância da centralização política, da administração eficiente e da importância da religião na organização de uma sociedade. O Egito conseguiu sobreviver por milênios devido à sua habilidade em manter uma estrutura de poder estável e coesa, apesar das adversidades que enfrentou ao longo de sua história. Essa estabilidade foi garantida, em grande parte, pela crença de que o faraó era um ser divino e pela organização social e política que permitiu ao Egito prosperar. Em termos de legado cultural, as contribuições do Egito Antigo continuam a ser reconhecidas até hoje. Suas pirâmides, templos e monumentos continuam a ser um dos maiores testemunhos da habilidade e engenhosidade humanas. A escrita hieroglífica, que surgiu no Egito, também inspirou outras civilizações a desenvolverem seus próprios sistemas de escrita. A ciência, a medicina e a matemática egípcias também deixaram uma marca duradoura no mundo, e muitos dos avanços feitos pelos egípcios em áreas como a astronomia e a engenharia foram fundamentais para o progresso das civilizações posteriores. Para concluir, a história do Egito Antigo é uma das mais fascinantes e inspiradoras da história da humanidade. Sua capacidade de construir uma civilização que durou por mais de 3 milênios, com uma cultura rica e uma estrutura social complexa, é uma prova da inteligência e da adaptabilidade do povo egípcio. Embora o Egito Antigo tenha desaparecido há muito tempo, seu legado continua vivo, influenciando o mundo moderno em muitos aspectos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. A história do Egito Antigo é apenas uma das muitas histórias fascinantes que exploramos aqui no canal Além do Tempo. Fique ligado para mais conteúdo histórico, e até a próxima!